Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Hoje a gente vai falar sobre Roma Antiga, que, assim como Grécia, faz parte da chamada Antiguidade Clássica. Nesse vídeo a gente vai falar de duas das três fases do período romano, sobre a monarquia e sobre a república. Vamos lá? Existem duas grandes teorias sobre o surgimento de Roma. Uma é mitológica, ou seja, é uma lenda de fundação, e a outra é histórica, que é os estudos que os historiadores e arqueólogos tiveram sobre de onde teria surgido Roma Antiga. No mapa que vocês estão vendo aqui, essa região que é uma botinha é a região que hoje fica a Itália, que é exatamente a região da onde teria surgido Roma. Roma teria surgido na região do Lácio, basicamente no seu início se dá nessa partezinha verde aqui dos povos latinos, muito menor do que o que Roma se tornaria depois na sua terceira fase, e que, de acordo com os achados arqueológicos e os historiadores, Roma teria surgido da mistura cultural de três grandes povos, os sabinos, os etruscos e os latinos, que todos viviam nessa região aqui, que é a chamada Península Itálica, a Botinha. E por causa dessa mistura cultural, os romanos teriam recebido, muitas influências dos etruscos e dos gregos. A gente tem muita similaridade dos gregos com os romanos na questão religiosa, nas questões políticas. A gente vai ver daqui a pouco. Bem, na origem histórica, agora a gente sabe que os povos romanos foram fundados pelos latinos. E na origem lendária, a gente tem a lenda do Rômulo e Remo, que foram irmãos gêmeos, frutos de uma relação proibida entre uma sacerdotisa virgem, que deveria se manter virgem, e o deus Marte. Dessa relação teriam nascido esses irmãos e eles foram abandonados num rio, à própria sorte. Por influência do seu pai, o deus Marte, eles foram resgatados por uma loba que os tratou e alimentou. Aí a gente tem essa imagem aqui mitológica que é muito famosa, símbolo inclusive do time de Roma, né? Daí esses irmãos, quando eles crescem, eles acabam brigando entre eles e acabam assassinando um irmão. Permanece o Rômulo, que vai fundar então Roma, que o nome vai vir então dele. Essa é a sua origem mitológica, certo? Roma vai ter três fases principais. A gente vai ter a fase da monarquia, que é o período em que Roma vai ser governado por um monarca, ou seja, um rei. A segunda fase vai ser a fase da república, que eu posso dizer que entre essas três é a fase mais importante, que é governado pelo Senado. E a terceira fase, que é a fase chamada de império. E nós vamos ter imperadores comandando o território romano. Então vamos lá? Bem, no período da monarquia romana, a gente tem poucas informações sobre esse período, certo? Então é o período que a gente conhece menos, até por ser o período mais antigo. Então os historiadores não têm muitas fontes e documentações para esses estudos. Mas nós sabemos que nessa primeira fase, Roma foi governada por um rei etrusco, e esse rei concentrava nas mãos dele as funções de executar leis, as funções de cultos religiosos, religiosa, e a função jurídica de julgar as leis que existiam. A gente tinha um outro poder, que era o poder do Senado, que era formado por membros importantes de Roma, que eram os patrícios, e um conselho formado por anciãos, que eram aqueles cidadãos mais antigos de Roma, os mais velhos. Eles tinham o poder de criar leis e de vetar decisões que não lhes agradassem com relação ao rei. A gente também tinha a Assembleia ou a Cúria, que eram formados pelas famílias mais importantes do território romano, certo? Então vamos para uma coisa muito importante, como é que estava estruturada a sociedade romana. A gente tinha nesse período da monarquia o rei no topo. O rei depois some quando a gente entra na república. Porém, depois do rei existiam os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, eram donos das melhores terras, das famílias mais antigas, e eles eram os únicos que poderiam participar do Senado, participar de cargos políticos. Eles eram realmente privilegiados. Depois a gente tem os clientes, que eram homens livres, porém eles eram dependentes dos patrícios. Por quê? Viviam próximos aos patrícios e deviam fidelidade aos patrícios, viviam nas terras deles. Então a gente fala que os clientes eram dependentes dos patrícios. Depois nós temos os plebeus, que naquele período era a maior parte da população, no período da monarquia.
Os plebeus poderiam ser estrangeiros, poderiam ser pequenos proprietários de terras, artesãos, comerciantes, eram também homens livres. Na base da sociedade, nós temos os escravos. Assim como na Grécia, existiam duas formas de escravidão, ou por guerra ou por dívida, certo? Nesse período da história, eles eram pouco numerosos porque Roma ainda era muito pequeno no período da monarquia. E escravo a gente consegue dominando outros povos. Já que o território era pequeno, não existia tanta dominação, não existiam tantos escravos. Isso muda depois. Bem, em dado momento da história romana, o Senado, que era formado por patrícios, acabam ganhando muito poder e conseguem depor, ou seja, tirar o último rei que estava no poder, que era um rei etrusco, o Tarquínio, o Soberbo. E eles implantam a segunda fase do período romano, que é a chamada República. Nessa fase, o poder ele é concentrado na mão do Senado. Lembrem-se, é formado por patrícios, os privilegiados, e eles tinham o supremo poder legislativo, ou seja, de criar leis, e todos os cargos que foram criados no período da República eram escolhidos pelos senadores. Aqui eu tenho uma amostra para vocês dos cargos que existiam na República, que eram as chamadas magistraturas. A gente tinha os cônsules, os pretores, o censor, o edil, o questor, o ditador. Tinha uns que eram responsáveis pela justiça, como o pretor. Existiam outros que eram responsáveis pelo policiamento, conservação, ou era edil. Então, a gente pode perceber que a política romana ela era muito organizada e ela vai influenciar na nossa política atual, viu? E o poder da República? Como é que ele era organizado? Como eu acabei de dizer para vocês, ele era principalmente concentrado na mão do Senado, que era controlado pelos patrícios. Era o maior poder. Porém, existiam outras assembleias, que eram assembleias de assuntos religiosos ou assembleias que eram para votação de projetos. Todas as assembleias só poderiam ser participadas por patrícios. Os plebeus eles eram sem direitos, e além de não terem direito nenhum, ainda eram obrigados a lutar no exército e, se devessem a alguém, ainda acabavam virando escravos. Então, nós podemos dizer que a situação dos plebeus, apesar de serem maioria e terem muitas obrigações, era extremamente complicada. Dito isto, essa situação complicada dos plebeus, isso vai gerar muitas revoltas por direitos da classe plebeia. Eles passaram a ser cada vez mais explorados pelos patrícios, sendo exigido que eles fossem lutar nas guerras de conquista de outros territórios, e eles não recebiam nada em troca. Os plebeus se recusaram a participar de qualquer tipo de confronto territorial se os seus direitos não fossem garantidos e começaram a fazer revoltas. E essas revoltas deram alguns resultados, como essas leis que vocês estão vendo aqui. Foi criado os tribunos da plebe, que eram membros, um representante dos plebeus, que era colocado dentro do Senado. E ele tinha poder de defender o plebeu diante das decisões dos senadores. Por exemplo, caso um patrício senador achasse que os plebeus deveriam pagar mais impostos, o tribuno da plebe, que era um representante da plebe dentro do Senado, poderia proibir e vetar essa decisão, dizendo que estava protegendo os plebeus dessa decisão. Outra lei criada foi a Lei das 12 Tábuas, que a partir daquele momento as leis a favor dos plebeus passariam a ser escritas. Eram as primeiras leis escritas de Roma. Olha como ela é importante. É muito melhor você ter suas leis escritas do que faladas. É mais fácil de você procurar os seus direitos e é mais fácil de você ter seus direitos garantidos. Depois vai ser aprovada a Lei da Canuleia, que permitia casamentos entre patrícios e plebeus, que antes era proibido, entre outras tantas leis. Uma muito importante foi o fim da escravidão por dívidas dos plebeus, hein? Muitos plebeus nesse momento foram libertados da sua escravidão. Bem, então Roma vai entrar na sua fase de expansão territorial, ou seja, ela vai sair desse pedacinho aqui que a gente começou e se expandir. Vocês já estão vendo que ela já está praticamente em toda a botinha. O próximo passo dela vai ser dominar a ponta da Península Itálica e os territórios em marrom que vocês estão vendo aqui. Só que esses territórios eram dos cartaginenses, o povo de Cartago. Daí vai começar uma batalha entre romanos e cartaginenses. Essa batalha entre Roma e Cartago vai se chamar Guerras Púnicas. Pelo que basicamente eles vão brigar?
pelos territórios da região da Cilícia, que são aqueles que eu mostrei para vocês, e por esse mar aqui que a gente chama de mar Mediterrâneo. Ora, quem dominasse o mar Mediterrâneo dominaria o comércio com todos os povos que são banhados pelo mar Mediterrâneo, como, por exemplo, a Macedônia, a Síria, a Grécia, o Egito. Era um poder que Roma queria, e ela vai conseguir. Roma vence Cartago nas guerras púnicas. Entre as consequências dessa vitória e da expansão territorial romana, a gente vai ter a formação da expressão chamada Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. Os romanos vão passar a chamar o mar Mediterrâneo de nosso mar, porque eles vão controlar o mar inteiro. Vão começar a entrar muitas riquezas em Roma, grandes quantidades de riqueza. Eles vão expandir seu território, vão ter proprietários de terra com terras enormes, grandes proprietários. Vão aumentar o número de escravos, milhares de escravos vão ser dominados pelos povos conquistados. E o modo de produção, a agricultura, vai ser basicamente escravista. Só que aí a gente vai ter um probleminha. Os plebeus vão acabar perdendo a sua importância no campo, porque agora a gente tinha grandes proprietários com muitos escravos produzindo mercadoria. E os pequenos proprietários vão entrar em ruína, não vão mais conseguir produzir, não vão ter mais terras, a concorrência vai destruir com eles. Resultado disso, eles vão sair do campo e vão para a cidade de Roma. A gente chama isso de êxodo rural. Só que quando eles chegam na cidade romana, eles vão chegar lá pobres, empobrecidos, como mendigos. E isso vai gerar muita revolta no território romano. Para poder resolver essa situação, a República vai criar uma famosa política que se chamava política do pão e circo. Ei, aprende isso aqui que é muito importante. Como é que funcionava isso? Eles distribuíam comida com o povo e davam divertimento. Comida, o pão, divertimento, o circo. Aí, essa política era para acalmar a população, para diminuir a crise, dar uma disfarçada, sabe? O circo, essa parte do divertimento, é muito comum a gente ver nos filmes que falam sobre Roma, mostrando o grande Coliseu, aquelas brigas entre leões, leões e gladiadores, leões e elefantes. Aquilo ali era uma forma de divertimento em que eles colocavam a plebe para assistir aquelas batalhas. Inclusive, gladiador era uma forma de profissão e de escravidão também, hein? Então, nós vamos ter outras consequências também dessa expansão territorial. Vai surgir uma classe de homens novos ou cavaleiros muito importantes, que são os que lutavam no exército. Então, a gente vai começar a ver o crescimento de importância dos generais, que vão ganhar cada vez mais poder e cada vez mais prestígio dentro de Roma, certo? Roma também vai assimilar muitas culturas de outras regiões, como cultura egípcia, grega, porque ela estava se expandindo por esses territórios. Como eu disse para vocês, a situação dos plebeus era uma situação muito difícil. E aí, o fim do período republicano é marcado por uma forte crise e muitas tentativas de reformas, de tentar mudar essa situação. A gente vai ter 2 tribunos da plebe, lembra daquele cargo que deveria proteger os plebeus? Que foram os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que eles vão lutar pelos direitos do povo, né? Diante dessa crise que eles estavam enfrentando. Eles vão propor a reforma agrária, que é a distribuição de terras com o povo. Eles vão propor a distribuição de trigo aos plebeus a um preço baixo. Porém, eles estavam indo contra as ideias da República, dos senadores patrícios, e acabam sendo assassinados. Uma revolta muito famosa vai acontecer naquela época, que vai dar origem ao filme, que é a chamada Revolta dos Escravos dos Espartacos, que milhares de escravos vão se revoltar. Nesse período da história, a escravidão já era uma coisa muito importante em Roma. Existiam muitos escravos, porque Roma tinha aumentado muito o seu território, e os povos dominados acabavam, em sua maioria, virando escravos. Bem, a República entra em crise, é óbvio, e a melhor definição que a gente pode dar é: a crise da República Romana não foi somente uma crise econômica, mas também política. O conservadorismo patrício em não aceitar reformas que melhorassem a vida dos plebeus permitiu que os generais dos exércitos, sim, aqueles que estavam fazendo as expansões, invadindo outros territórios, ocupassem o poder e tirassem as funções mais importantes do Senado, dos patrícios.
Então a gente vai ver o crescimento de generais importantes crescendo o poder em Roma. E eles tinham muito prestígio porque eles venciam muitas batalhas. Roma estava virando um dos maiores impérios do mundo. Inclusive vai virar um dos maiores impérios que a nossa história já conheceu. Daqui a gente já entra em outro período da história, que a gente vai ter generais no poder e depois do império. Vamos parar aqui? Depois a gente continua, tá bom?